Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria estarmos aqui mais uma noite. Hoje, nesse sábado, hoje, dia 19 de outubro. Que as bênçãos de Deus abençoem você. E hoje nós estamos com a participação especial da minha esposa, a missionária Jéssica. Boa noite, missionária. Boa noite, pastor. A paz do Senhor Jesus. E eu tenho uma mensagem, nós temos aqui uma mensagem, uma palavra de Deus, e queremos fazer uma oração por você, para abençoar a sua vida, a sua casa e todos os seus caminhos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, ele nos traz um ensinamento muito importante e edificante. Ele disse assim, preste bem atenção, advertência acerca das falsas doutrinas. E ele disse assim: digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente, quanto o corpo, contudo em espírito, estou convosco. Regozijai-vos, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Veja bem, Paulo aqui nesta carta que ele está escrevendo aos Colossenses, ele estava pedindo a eles que tivessem muita cautela, para que ninguém vos enganasse e atrapalhasse o progresso na fé que eles estavam tendo. Nós, meus irmãos, devemos ter muito cuidado, para que não venhamos fugir dos princípios de Deus e da palavra de Deus. E aqui, da mesma forma que Paulo ele teve tanto esse cuidado, ele disse: embora eu esteja longe de vocês, embora eu esteja ausente quanto ao corpo, quer dizer, ele não estava presente entre aquela comunidade ali cristã de Colossenses, dos Colossos. Porém, ele disse assim, preste bem atenção, porém eles, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Ele disse: o meu corpo está longe, mas o meu espírito está perto. E sempre eu tenho acompanhado e buscado saber o progresso, a caminhada de cada um de vocês que está tendo. Olha aqui o que ele disse: regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Você sabe, meus irmãos, que da mesma forma que uma criança há um progresso espiritual na vida dela, nós também, há um progresso, de crescimento das próprias faculdades mentais, que são desenvolvidas na sua pré-adolescência, adolescência, no período que é criança, isso mesmo. Tanto que leva a criança para a escola para aprender, para desenvolver melhor a sua mentalidade, o seu poder de pensar, isso mesmo. E o próprio aprendizado, isso mesmo. Nossa caminhada cristã é um pouco semelhante a um progresso de crescimento. E neste meio de caminhada, nós não podemos nos desviar, meus irmãos, dos princípios de Deus. Não é verdade, missionário? Sim, Senhor. Glória a Deus. E nós temos vivido em uma época, meus irmãos, onde a gente tem que ter muito cuidado e vigilância, para que não haja, meus irmãos, para que não venhamos sofrer esta perda, como Paulo mesmo aqui ele relatou, onde ele disse assim, preste bem atenção: vendo a vossa ordem e firmeza, e a firmeza da vossa fé em Cristo. Está escrito aí no versículo 5. Leia aí para mim, missionário. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-vos e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Que coisa interessante, né? Quer dizer, Paulo disse o quê? Embora eu esteja longe, em corpo, em espírito eu estou presente. E ele disse: eu vos acompanho, Isso mesmo. E me alegro vendo a vossa ordem. Quando Paulo olha para aquela igreja dos Colossenses,
Paulo viu a ordem que havia entre eles, o crescimento e a firmeza na fé entre eles. Que coisa maravilhosa! E é isso que Deus ele espera de nós, o próprio Jesus, que haja ordem e firmeza na nossa fé, isso mesmo, na nossa caminhada, no nosso progresso espiritual, meus irmãos. Que não venhamos nos deter no caminho, que não venhamos, meus irmãos, ser iludidos por nenhuma falsa doutrina, um falso ensino, mas que venhamos crescer, meus irmãos, compreendendo o progresso e qual é, meus irmãos, a importância e o significado do Evangelho e de Jesus Cristo na nossa vida. E ele disse assim, leia o versículo 6, missionária. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E olha o que ele diz, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quer dizer, da mesma forma que nós recebemos a Jesus, na mesma forma nós devemos o quê? Da mesma forma nós devemos andar nele. Nós devemos, meus irmãos, seguir o que ele ensinou, a sua palavra, aquilo que ele tem para a nossa vida. E ele disse assim, leia o versículo 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Vírgula. Olha o que ele diz, arraigados. O que é arraigados? Arraigados, meus irmãos, envolvidos, alicerçados, como ele mesmo disse aqui, edificados e confirmados na fé. É isso que Jesus ele espera de nós, meus irmãos, que possamos estar o quê? Arraigados, confirmados, isso mesmo, na fé em Jesus Cristo. E ele disse assim no versículo seguinte, dando continuidade, vá, missionária. Assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Coisa maravilhosa. É isso que Jesus ele espera de nós cristãos, né? Que venhamos crescer e ser bem edificados na sua palavra, no seu ensino. Isso mesmo. Como aprendemos e temos aprendido. Jesus ele espera que haja esse crescimento, que haja esta edificação em cada um de nós. Pois então coloque isso em prática, coloque isso no seu coração. Olha o que Paulo ele descreveu mais na frente. Qual é o medo que Paulo, ele já, meus irmãos, previa que viesse a acontecer? Que muitos iriam surgir ali com ensinos, meus irmãos, distorcendo o evangelho que Paulo tinha ensinado. Leia para mim aí o que está escrito, missionária. Leia para mim o que está escrito aí, por favor. Onde ele disse assim, lá no versículo, isso mesmo, versículo 8, vá. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos de um mundo e não segundo Cristo. Olha que interessante aqui. Olha o que ele disse. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. O medo que Paulo tinha era esse. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, o Evangelho, meus irmãos, nos dá liberdade. Jesus, ele nos chamou, meus irmãos, para a liberdade em Cristo Jesus, para que possamos servir e compreender, meus irmãos, que é em Cristo Jesus que nós temos, meus irmãos, a plena, isso mesmo, salvação. É em Cristo Jesus, meus irmãos, que nós temos os nossos pecados perdoados. É por meio de Jesus Cristo que há salvação e transformação de vida. Por isso que o Evangelho, meus irmãos, tem que ser destinado à cruz de Cristo. Não pode ser colocado, meus irmãos, nada em acrescento, isso mesmo, anulando a cruz de Cristo. Nenhuma filosofia, nenhum ensino, isso mesmo. Nada, meus irmãos, nada pode ser acrescentado a mais, isso mesmo, a não ser a cruz de Cristo. E ele disse o quê? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Quer dizer, meus irmãos, alguém poderia aprisionar este povo com falsos ensinos, com falsas teorias, com falsas filosofias,
E aquele povo ficaria o quê? À mercê daqueles ensinos, à mercê daquilo que estavam ali ensinando, entregando para eles. Porque servir a Jesus Cristo, ao Evangelho, não é o ficar à mercê, não, meus irmãos, é o compreender de onde vem a minha salvação. Isso mesmo, é o compreender qual é o propósito de Jesus na minha vida. O desejo de santidade, de servir a Jesus Cristo, não pode ser imposto. Isso mesmo, não pode ser algo como uma imposição, algo, meus irmãos, como forçado. Isso, meus irmãos, tem que ser algo espontâneo do coração da vida daquela pessoa. Não é verdade, missionário? Sim, Senhor. O Evangelho não pode ser, meus irmãos, algo com uma imposição na vida de uma pessoa. Você tem que servir, é desse jeito. Isso não, meus irmãos. Embora haja regras em tal denominações, mas isso, meus irmãos, tem que ser algo espontâneo, de santidade, de servir. Isso. Até então, meus irmãos, porque pode colocar regras, normas, o que for, mas isso não muda a vida de ninguém. O que muda, meus irmãos, é o Evangelho de Jesus Cristo e a consciência daquela pessoa em servir, em ter uma nova vida em Cristo Jesus. Não é filosofia. E hoje, meus irmãos, a gente vê filosofias, normas e regras e vãs sutilezas e tantas outras coisas mais, meus irmãos, a fim de prender as pessoas ali naquele lugar. Isso, meus irmãos, não vai mudar a vida da pessoa. É o que o próprio Paulo aqui ele mesmo disse. Olha o que ele disse aqui: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Isso mesmo, o cristão, ele não é presa de ninguém. Isso mesmo, nós somos ovelhas de Jesus Cristo. Nós somos ovelhas de Jesus Cristo. E o pastor, que ele pode oferecer, meus irmãos, não é cerca. Isso mesmo. O que ele tem que oferecer é o pasto. E o pasto é o quê? O pasto é o quê, missionário? A palavra. O pasto é a palavra de Deus. Isso mesmo. Pode colocar a cerca como for. Isso mesmo. Olha, a cerca como for. Mas se não tiver um bom pasto, isso mesmo, um ensino ali correto da palavra de Deus, para aquela pessoa compreender qual é o propósito dela em servir a Jesus Cristo, o que é o propósito da salvação, o que é o propósito de andar em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, como o próprio Paulo aqui falou. Não adianta, meus irmãos, isso mesmo. A igreja de Cristo, ela não é uma religião, uma doutrina, meus irmãos, religiosa. É algo espontâneo, isso mesmo, que a gente é convencido pelo próprio Espírito Santo. Não é pela teoria do homem, isso mesmo. E ele disse: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Isso mesmo. Ninguém é presa minha, ninguém é presa de nenhum pregador, de nenhuma denominação. Não, meus irmãos, nós somos ovelhas de Jesus Cristo. Isso mesmo. O que muda a nossa concepção é o Evangelho, é a palavra de Deus, é o pasto que é a palavra de Deus. Para que venhamos, meus irmãos, ter uma nova vida, ter o desejo de salvação e compreender o plano de Jesus Cristo na nossa vida. Aí ele diz: por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Isso mesmo. E hoje, meus irmãos, a gente vê às vezes muitas religiões, denominações que querem colocar criar teorias, criar filosofias e ensinos a fim de prender aquela pessoa, de manter aquela pessoa ali naquela denominação, naquele lugar ali. E isso é besteira, meus irmãos. Isso aí, meus irmãos, apenas se torna-se um falso ensino. Isso mesmo. Jesus, ele não quer isso do Evangelho. Jesus quer, meus irmãos, que o Evangelho seja pregado. Isso mesmo. E quem vai convencer é o Espírito Santo. Isso mesmo. E que aquela ovelha, ela esteja ali ciente do propósito que ela está ali. É buscando a sua salvação. Isso mesmo. Ela não deve estar ali com medo, se eu não estiver aqui. Não, meus irmãos. Se eu não estiver aqui. Não, a gente tem que estar, meus irmãos, por satisfação plena. Isso mesmo, em busca da salvação. Em busca, meus irmãos, de Jesus Cristo. Que é por meio dele que é a salvação na nossa vida. É por meio dele que é a mudança e transformação de vida. Não é isso, missionário? Sim, Senhor. Isso mesmo. É desse jeito que Jesus ele espera de cada um de nós. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha bem, porque em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Quer dizer, em Cristo Jesus, nós encontramos a plenitude, a satisfação. Nós nos tornamos, meus irmãos, completos, satisfeitos. Em Cristo Jesus, nós encontramos, meus irmãos, tudo que nós desejamos para viver e compreender a respeito do plano de salvação. Não é preciso acrescentar mais nada, mais nada. O Evangelho, meus irmãos, de Jesus Cristo é o bastante para transformar e abençoar a vida de uma pessoa. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Queremos, esta noite, é com muita alegria que estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa e todos os seus caminhos. Não é verdade, Senhor? Sim, Senhor. Comece orando aí, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, Pai, pela Tua Palavra, Senhor. Porque é somente a Tua Palavra, Senhor Jesus, é que muda as nossas vidas, transforma as nossas vidas, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, a Tua misericórdia sobre a vida desta ovelhinha, Pai, que irá assistir essa pregação, Pai. Nós te pedimos, Pai, que a Tua misericórdia possa alcançar cada vida neste momento, Pai. Que o Senhor possa alcançar, meu Pai, o que está aflito, o que está angustiado, o que talvez, meu Pai, só esteja precisando de uma resposta Tua nesta noite, Pai. Eu te peço, meu Pai, que vá nesta casa, meu Pai, visita a Tua ovelhinha, visita este pai de família, esta mãe de família, Pai. Visita, meu Pai, este jovem que talvez esteja pensando até em tirar a própria vida, Pai. Visita com o Teu Santo Espírito, Pai. Leva vida, meu Pai, leva paz sobre esse lar. Leva, meu Pai, edifica esse lar, meu Pai. Porque, Senhor, uma família edificada em Ti, meu Pai, ela consegue avançar, Pai. Então eu te peço, Pai, que a Tua paz possa ir sobre este lar, que o Senhor possa trazer saúde, libertação, que a Tua palavra, meu Pai, possa germinar no coração desta pessoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite, por esta oportunidade tão especial. Pai, eu oro pelo aflito, pelo cansado, oramos pelo doente, pelo que está triste, desanimado. Pai, que a Tua palavra entre no coração desta pessoa, Senhor. Somente o Teu Evangelho, a Tua palavra, é que tem o poder de libertar, de curar, de transformar, pois entra com providência, curando, libertando, trazendo vida e salvação. Pai, nós te agradecemos por todos que têm nos acompanhado aqui diariamente, todos aqueles que são inscritos, estão se inscrevendo agora neste canal, aqueles que fazem parte, Pai, desta obra, deste canal, deste ministério de alguma forma. Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Receba aí de Deus a bênção, a saúde, a providência, em nome de Jesus Cristo. Eu amo a sua vida, nós amamos a sua vida, não é verdade, Senhor? Sim, Senhor. E estamos aqui em oração constante com todos vocês, tá? Que Deus te abençoe.